Problemáticas da educação física. Neste vídeo, iremos trazer reflexões sobre algumas dificuldades enfrentadas pelos professores de educação física escolar. Problemática 1. Entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Primeiramente, é importante identificarmos que há 3 categorias de atuação docente mais comuns de observar entre os professores. No entanto, essa classificação não busca enquadrar de forma a criar um juízo de valor. Os professores que possuem práticas tradicionais ou esportivistas. Os professores que estão em fase de desinvestimento pedagógico. E os professores com práticas inovadoras. Os fatores que podem interferir nessas atuações descritas são o processo de transformação da nossa área, as condições de trabalho, a cultura escolar em relação à educação física e as experiências pessoais e profissionais ao longo da vida. De acordo com alguns professores de outras áreas, podemos notar que muitos entendem que a educação física é sim importante, porém não sabem exatamente o porquê. E você, professor de educação física, se te perguntassem qual a importância desse componente curricular, o que você responderia? Termos essa resposta na ponta da língua é importante para que ajude o nosso componente curricular ser verdadeiramente aceito na educação básica. Entender essa importância pode incentivar a busca de práticas inovadoras pelos professores de educação física. Problemática 2. Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. A educação física tem uma complexa relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre esse fazer, ou seja, há uma problemática entre os saberes teóricos e práticos. É necessário superarmos a visão da educação física como algo apenas recreativo ou meramente prático, pois a educação física vai além da experiência corporal. Embora ela seja muito importante, saber o porquê ele está se realizando determinado movimento torna o aprendizado de fato significativo. Portanto, os conhecimentos precisam ser tratados de forma integral. Diante disso, é importante entendermos que o ensinar sobre o fazer não é sinônimo de teorização da educação física. Pelo contrário, não precisamos de uma sala de aula para contextualizar as vivências práticas dos alunos, embora, em alguns momentos, também seja importante. Problemática 3. Aspectos legais. Em 1961, surge a primeira LDB, passando pela LDB de 1971 e 1996, culminando na Lei 10.793 de 2003. Esta rege a atual condição da educação física como componente curricular. Em 1961, a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e médio aos alunos com idade até 18 anos. 10 anos depois, ocorre uma reforma educacional. A educação física deixou de fazer referência ao limite de idade de obrigatoriedade da prática, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino. Em 2001, foi alterado o texto do artigo 26 em seu parágrafo 3º, incluindo o termo obrigatório à frente da expressão componente curricular, o que reforçou a exigência legal da educação física na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A lei foi novamente alterada em 2003, e esta é a lei que rege a atual condição da educação física como componente curricular. No parágrafo 3º, existe um problema de interpretação desta lei na frase sendo sua prática facultativa ao aluno. Nesse caso, o que realmente é facultativo? A aula de educação física ou a prática que se exerce na aula? Pois se a resposta for a prática, entendemos então que o aluno, mesmo com dispensa, deve comparecer à aula. Ele vai deixar apenas de participar da prática, mas vai aproveitar o conhecimento que for transmitido às discussões e reflexões que ocorrerem durante as aulas. Problemática 4. O afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Apesar da educação física aparecer nas pesquisas como a favorita da escola, também apresenta problemas de afastamentos que podem ocorrer por diversos fatores. Aspectos legais, aulas no contraturno, repetição dos conteúdos ao longo da educação básica, insucesso e exclusão de parte dos estudantes nas aulas, desinteresse, questões de gênero, nível de habilidades e outros. Para que os alunos tenham oportunidades iguais e sucesso nas aulas, algumas propostas merecem destaque, como o modelo Sport Education e aprendizagem colaborativa.
Sobre a indisciplina nas aulas, vimos que é comum atitudes como não respeitar as regras do jogo, conversar com o colega durante as explicações, descuido com materiais da escola, interromper a fala do professor e outros. O problema não é exclusividade da educação física e, por ser um assunto de grande complexidade, exige muitas análises. Algumas propostas didáticas para o enfrentamento do problema da indisciplina e do desenvolvimento de valores na educação física ganham destaque, como o futebol calerreiro, que favorece o protagonismo, o diálogo e a solução de conflito entre os estudantes. Problemática 5. Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Sabemos o que não deve ser ensinado sobre o esporte na escola, mas falta clareza de como deve ser desenvolvido. O ensino do esporte nas aulas de educação física ainda traz muito do ensino do esporte tradicional. Suas origens vêm do modelo militar, higienista, biológico e competitivo. Utilizar o esporte na educação física escolar com objetivos de treinamento esportivo contribui para o fracasso de muitos alunos. Basquete, voleibol, handebol e futebol são os esportes de sempre na escola. Outros conteúdos como jogos, ginásticas, lutas, danças e práticas de aventura poderiam ser mais explorados. A tarefa da escola é democratizar o esporte para todos, de forma reflexiva e crítica, assim como outros elementos da cultura. Por que são sempre os mesmos esportes na educação básica? De acordo com as pesquisas, o espaço físico da escola, com as quadras poliesportivas, experiências de vida do professor, formação superior com concepção tradicional e restrição dos conteúdos sobre os esportes são alguns fatores que contribuem para essa escolha. Com tantas críticas ao ensino do esporte na escola, do seu viés competitivo e acrítico, surgiram algumas propostas para que fosse tratado pedagogicamente. O objetivo não era abolir o esporte, mas sim ressignificá-lo, contextualizá-lo, aproximar das questões sociais, seu esporte para todos. Para isso, é importante que os alunos conheçam outras modalidades esportivas e possam ampliar a diversidade ao longo da educação básica. O modelo de ensino com a pedagogia do esporte colabora para aprendizagens mais significativas e entendimento da lógica nas diversas modalidades esportivas. Além de aprender o esporte, é esperado que estudantes façam reflexões sobre a relação do esporte e a sociedade. Para que isso ocorra, é necessário ter um olhar crítico para o esporte além do fazer. Problemática 6. Educação física escolar e a questão de gênero. Se os corpos são diferentes, os gêneros e as sexualidades ou orientações sexuais também o são. Por gênero, entende-se a condição social através do qual nos identificamos como masculino e femininos. Sexo é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam homens das mulheres. O gênero, portanto, é construído social e culturalmente. Sexualidade, por sua vez, refere-se a uma série de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construída, que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. Orientação sexual, então, contempla a diversidade de possibilidades de viver a sexualidade, representando a orientação ao exercício de sua sexualidade. O que defendemos aqui é que o convívio de meninos e meninas nas aulas de educação física deve ser adotado e incentivado pelos docentes, buscando constantemente estabelecer um ambiente de respeito mútuo e solidariedade, no qual as diferenças físicas não constituam indiferenças de acesso a uma participação efetiva nas aulas. Sabemos que existem diferenças biológicas entre meninos e meninas, mas não se pode atribuir todas as diferenças entre as pessoas de distinto sexo à natureza, visto que as expectativas sustentadas socialmente com relação a ser homem ou ser mulher são moldadas e controladas por mecanismos socioculturais. Portanto, como professores, devemos proporcionar igualdade de direitos e oportunidade de acesso às mesmas experiências nas aulas de educação física. Reconhecer essas problemáticas presentes na nossa área nos ajudam a ter elementos para legitimar a educação física na escola, contribuindo assim para uma formação integral dos alunos.